Sociedade Espiritualista Mata Virgem. Curso de Umbanda. Iemanjá. Deusa da nação de Egbê, nação esta Yoruba onde existe o rio Iemanjá, Iemanjá. No Brasil, rainha das águas e mares. Orixá muito respeitada e cultuada, é tida como mãe de quase todos os orixás iorubanos, enquanto a maternidade dos orixás dalmianos é atribuída a Nanã. S maiúsculo. Por isso ela também pertence à fecundidade. E protetora dos pescadores e jangadeiros. Comparada com as outras divindades do panteão africano, Iemanjá é uma figura extremamente simples. Ela é uma das figuras mais conhecidas nos cultos brasileiros, com o nome sempre bem divulgado pela imprensa, pois suas festas anuais sempre movimentam um grande número de iniciados e simpatizantes, tanto da Umbanda como do Candomblé. Pelo sincretismo, porém, muita água rolou. Os jesuítas portugueses, tentando forçar a aculturação dos africanos e a aceitação, por parte deles, dos rituais e mitos católicos, procuraram fazer casamentos entre santos cristãos e orixás africanos, buscando pontos em comum nos mitos. Para Iemanjá foi reservado o lugar de Nossa Senhora, sendo, então, artificialmente mais importante que as outras divindades femininas, o que foi assimilado em parte por muitos ramos da Umbanda. Mesmo assim, não se nega o fato de sua popularidade ser imensa, não só por tudo isso, mas pelo caráter, de tolerância, aceitação e carinho. E uma das rainhas das águas, sendo as duas salgadas, as águas provocadas pelo choro da mãe que sofre pela vida de seus filhos, que os vê se afastarem de seu abrigo, tomando rumos independentes, e o mar, sua morada, local onde costuma receber os presentes e oferendas dos devotos. S maiúsculo. São extremamente concorridas suas festas. E tradicional no Rio de Janeiro, em Santos, litoral de São Paulo, e nas praias de Porto Alegre a oferta ao mar de presentes a este orixá, atirados à morada da deusa, tanto na data específica de suas festas, como na passagem do ano. São comuns no Réveillon as tendas de Umbanda na praia, onde acontecem rituais iniciados e incorporam caboclos e pretos velhos, atendendo a qualquer pessoa que se interesse. E, apesar dos preceitos tradicionais relacionarem tanto Oxum como Iemanjá à função da maternidade, pode estabelecer-se uma boa distinção entre esses conceitos. As duas orixás não rivalizam, Iemanjá praticamente não rivaliza com ninguém, enquanto Oxum é famosa por suas pendências amorosas que a colocaram contra Yansan e Obá. Cada uma domina a maternidade num momento diferente. A majestade dos mares, senhora dos oceanos, sereia sagrada, Iemanjá é a rainha das águas salgadas, regente absoluta dos lares, protetora da família. Chamada também de deusa das pérolas, é aquela que é para a cabeça dos bebês no momento de nascimento. Numa casa de santo, Iemanjá atua dando sentido ao grupo, à comunidade ali reunida e transformando essa convivência num ato familiar, criando raízes e dependência, proporcionando sentimento de irmã para irmão em pessoas que há bem pouco tempo não se conheciam, proporcionando também o sentimento de pai para filho ou de mãe para filho e vice-versa, nos casos de relacionamento dos babalorixás, pais no santo, ou yalorixás, mães no santo, com os filhos no santo. A necessidade de saber se aquele que amamos estão bem, a dor pela preocupação, é uma regência de Iemanjá, que não vai deixar morrer dentro de nós o sentido de amor ao próximo, principalmente em se tratando de um filho, filha, pai, mãe, outro parente ou amigo muito querido. E a preocupação e o desejo de ver aquele que amamos a salvo, sem problemas, é a manutenção da harmonia do lar. É ela que proporcionará boa pesca nos mares, regendo os seres aquáticos e provendo o alimento vindo do seu reino. É ela quem controla as marés, é a praia em ressaca, é a onda do mar, é o maremoto. Protege a vida marinha. Junta-se a orixá Oxalá complementando como o princípio gerador feminino. 2. Características. Cor: cristal. Em algumas casas, branco, azul claro, também verde claro e rosa claro. Fio de contas. Contas e miçangas de cristal. Firmas cristal. Ervas.
colônia, pata de vaca, embaúba, ABB, jarrinha, golfo, rama de leite. Em algumas casas, aguapé, lágrima de nossa, araçada praia, flor de laranjeira, guabiroba, jasmim, jasmim de cabo, jequitibá rosa, malva branca, marianinha trapoiraba azul, musgo marinho, nenúfar, rosa branca, folha de leite. Símbolo: lua minguante, ondas, peixes. Pontos da natureza: mar, flores, rosas brancas, palmas brancas, angélicas, orquídeas, crisântemos brancos. Essências: jasmim, rosa branca, orquídea, crisântemo. Pedras: S maiúsculo. Pérola, agua marinha, lápis lazuli, calcedônia, turquesa. Metal: prata. Saúde: psiquismo, sistema nervoso. Planeta: lua. Dia da semana: sábado. Elemento: S maiúsculo. Agua. Chakra: frontal. Saudação: Odoya, Odofiaba. Bebida: S maiúsculo. Água mineral ou champanhe. Animais: peixes, cabra branca, pata ou galinha branca. Comidas: peixe, camarão, canjica, arroz, manjar, mamão. Número: 4. Data comemorativa: 15 de agosto, em algumas casas. 2 de fevereiro, em 8 de dezembro. Sincretismo: Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Navegantes. Incompatibilidades: poeira, sapo. Qualidades: Yemu, Yamacê, Iewa, Olossa, Ogum Teaçaba, Acesso, Soba, Tumã, Ataramogba, Mazemali, Aoió, Kayala, Marabô, Inee, Ainu, Suzuri, Iaco, Acurá, Maialeuó, Conlá. Atribuições: essa força da natureza também tem papel muito importante em nossas vidas, pois é ela que rege nossos lares, nossas casas. É ela que dá o sentido da família às pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto. Ela é a geradora do sentimento de amor ao seu ente querido, que vai dar sentido e personalidade ao grupo formado por pai, mãe e filhos, tornando-os coesos. Rege as uniões, os aniversários, as festas. De casamento, todas as comemorações familiares. E o sentido da união por laços consanguíneos ou não. 3. As características dos filhos de Iemanjá. Pelo fato de Iemanjá ser a criação, sua filha normalmente tem um tipo muito maternal. S maiúsculo. Aquela que transmite a todos a bondade, confiança, grande conselheira. E mãe. Sempre tem os braços abertos para acolher junto de si todos aqueles que a procuram. A porta de sua casa sempre está aberta para todos, e gosta de tutelar pessoas. Tipo a grande mãe. Aquela mulher amorosa que sempre junta os filhos dos outros com os seus. O homem filho de Iemanjá carrega o mesmo temperamento, é o protetor. Cuida de seus tutelados com muito amor. Geralmente é calmo e tranquilo, exceto quando sente-se ameaçado na perda de seus filhos, isto porque não divide isto. SS. Com ninguém. E sempre discreto e de muito bom gosto. Veste-se com muito capricho. E franco e não admite a mentira. Normalmente fica zangado quando ofendido e o que tem como ajunta orixá algum, torna-se muito agressivo e radical. Diferente é quando ajuntou é o Oxóssi, aí sim, é pessoa calma, tranquila, e sempre reage com muita tolerância. O maior defeito do filho de S maiúsculo. Iemanjá é o ciúme. E extremamente ciumento com tudo que é seu, principalmente das coisas que estão sob sua guarda. Gostam de viver num ambiente confortável e, mesmo quando pobres, pode-se notar uma certa sofisticação em suas casas, se comparadas com as demais da comunidade de que fazem parte. Apreciam o luxo, as joias caras e os tecidos vistosos e bons perfumes. Entretanto, não possuem a mesma vaidade coquete de Oxum, sempre apresentando uma idade maior,
mais responsáveis e decididos do que os filhos da Oxum. A força e a determinação fazem parte de suas características básicas, assim como o sentido de amizade, sempre cercada de algum formalismo. Apesar do gosto pelo luxo, não são pessoas ambiciosas nem obcecadas pela própria carreira, detendo-se mais no dia a dia, sem grandes planos para atividades a longo prazo. Pela importância que dá à retidão e à hierarquia, Iemanjá não tolera a mentira e a traição. Assim sendo, seus filhos demoram a confiar em alguém, e quando finalmente passam a aceitar uma pessoa no seu verdadeiro círculo de amigos, deixam de ter restrições, aceitando-a completamente e defendendo-a, seja nos erros como nos acertos, tendo grande capacidade de perdoar as pequenas falhas humanas. Não esquecem uma ofensa ou traição, sendo raramente esta mágoa esquecida. Um filho de Iemanjá pode tornar-se rancoroso, remoendo questões antigas por anos e anos sem esquecê-las jamais. Fisicamente, existe uma tendência para a formação de uma figura cheia de corpo, um olhar calmo, dotada de irresistível fascínio, o canto da sereia. Enquanto os filhos de Oxum são diplomatas e sinuosos, os de Iemanjá se mostram mais diretos. São capazes de fazer chantagens emocionais, mas nunca diabólicas. A força e a determinação fazem parte de seus caracteres básicos, assim como o sentido da amizade e do companheirismo. São pessoas que não gostam de viver sozinhas, sentem falta da tribo, inconsciente ancestral, e costumam, por isso, casar ou associar-se cedo. Não apreciam as viagens, detestam os hotéis, preferindo casas onde rapidamente possam repetir os mecanismos e os quase ritos que fazem do cotidiano. Todos esses dados nos apresentam uma figura um pouco rígida, refratária a mudanças, apreciadora do cotidiano. Ao mesmo tempo, indicam alguém doce, carinhoso, sentimentalmente envolvente e com grande capacidade de empatia com os problemas e sentimentos dos outros. Mas nem tudo são qualidades em Iemanjá, como em nenhum orixá. Seu caráter pode levar o filho desse orixá a ter uma tendência a tentar consertar a vida dos que o cercam, o destino de todos estariam sob sua responsabilidade. Gostam de testar as pessoas. 4. Cozinha ritualística. Canjica branca. Canjica branca cozida, leite de coco. Colocar a canjica em tigela de louça branca, despejando mel por cima, e uvas brancas, se desejar. Canjica cozida. Refogada com azeite doce, cebola e camarão seco. Manjar do céu. Leite, maisena, leite de coco, açúcar. Sagu com leite de coco. Colocar o sagu de molho em água pura de modo a inchar, depois de inchado, retirar a água e levar ao fogo com leite de coco, de modo a fazer um mingau bem grosso, colocar em tigela de louça branca. Lendas de Iemanjá. Iemanjá teve muitos problemas com os filhos. Ossain, o mago, saiu de casa muito jovem e foi viver na Mata Virgem estudando as plantas. Contra os conselhos da mãe, Oxóssi bebeu uma poção dada por Ossain e, enfeitiçado, foi viver com ele no mato. Passado o efeito da poção, ele voltou para casa, mas Iemanjá, irritada, expulsou. Então Ogum a censurou por tratar mal o irmão. Desesperada por estar em conflito com os 3 filhos, Iemanjá chorou tanto que se derreteu e formou um rio que correu para o mar. Iemanjá foi casada com Okeri. Como o marido a maltratava, ela resolveu fugir para a casa do pai Olokun. Okeri mandou um exército atrás dela, mas, quando estava sendo alcançada, Iemanjá se transformou num rio para correr mais depressa. Mais adiante, Okeri alcançou e pediu que voltasse. Como Iemanjá não atendeu, ele se transformou numa montanha, barrando sua passagem. Então Iemanjá pediu ajuda a Xangô. O orixá do fogo juntou muitas nuvens e, com um raio, provocou uma grande chuva, que encheu o rio, com outro raio, partiu a montanha em 2 e Iemanjá pôde correr para o mar. Esu, seu filho, se encantou por sua beleza e tomou-a à força, tentando violentá-la. Uma grande luta se deu, e bravamente Iemanjá resistiu à violência do filho que, na luta, dilacerou os seios da mãe. Enlouquecido e arrependido pelo que fez,
Exu saiu no mundo desaparecendo no horizonte. Caída ao chão, Iemanjá entre a dor, a vergonha, a tristeza e a pena que teve pela atitude do filho, pediu socorro ao pai Olokun e ao criador Olorum. E, dos seus seios dilacerados, a água, salgada como a lágrima, foi saindo dando origem aos mares. Exu, pela atitude má, foi banido para sempre da mesa dos orixás, tendo como incumbência eterna ser o guardião, não podendo juntar-se aos outros na corte. Por isso Iemanjá é representada na imagem com grandes seios, simbolizando a maternidade e a fecundidade. Você aprendeu sobre a orixá Iemanjá, as principais características de Iemanjá, quais suas atribuições, as características dos filhos de Iemanjá, as comidas oferecidas a Iemanjá, algumas lendas de Iemanjá. 5. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Sociedade Espiritualista Mata Virgem. Curso de Umbanda. Iemanjá, deusa da nação de Egibê, nação esta-Yorubá onde existe o rio Iemanjá, Iemanjá. No Brasil, rainha das águas e mares. Orixá muito respeitada e cultuada, é tida como mãe de quase todos os orixás iorubanos, enquanto a maternidade dos orixás dalmianos é atribuída a Nanã. S maiúsculo. Por isso ela também pertence à fecundidade e protetora dos pescadores e jangadeiros. Comparada com as outras divindades do panteão africano, Iemanjá é uma figura extremamente simples. Ela é uma das figuras mais conhecidas nos cultos brasileiros, com o nome sempre bem divulgado pela imprensa, pois suas festas anuais sempre movimentam um grande número de iniciados e simpatizantes, tanto da Umbanda como do Candomblé. Pelo sincretismo, porém, muita água rolou. Os jesuítas portugueses, tentando forçar a aculturação dos africanos e a aceitação, por parte deles, dos rituais e mitos católicos, procuraram fazer casamentos entre santos cristãos e orixás africanos, buscando pontos em comum nos mitos. Para Iemanjá foi reservado o lugar de Nossa Senhora, sendo, então, artificialmente mais importante que as outras divindades femininas, o que foi assimilado em parte por muitos ramos da Umbanda. Mesmo assim, não se nega o fato de sua popularidade ser imensa, não só por tudo isso, mas pelo caráter de tolerância, aceitação e carinho. E uma das rainhas das águas, sendo as duas salgadas, as águas provocadas pelo choro da mãe que sofre pela vida de seus filhos, que os vê se afastarem de seu abrigo, tomando rumos independentes, e o mar, sua morada, local onde costuma receber os presentes e oferendas dos devotos. S maiúsculo. São extremamente concorridas suas festas. E tradicional no Rio de Janeiro, em Santos, litoral de São Paulo, e nas praias de Porto Alegre a oferta ao mar de presentes a este orixá, atirados à morada da deusa, tanto na data específica de suas festas, como na passagem do ano. São comuns no Réveillon as tendas de Umbanda na praia, onde acontecem rituais iniciados e incorporam caboclos e pretos velhos, atendendo a qualquer pessoa que se interesse. E, apesar dos preceitos tradicionais relacionarem tanto Oxum como Iemanjá à função da maternidade, pode estabelecer-se uma boa distinção entre esses conceitos. As duas orixás não rivalizam, Iemanjá praticamente não rivaliza com ninguém, enquanto Oxum é famosa por suas pendências amorosas que a colocaram contra Yansan e Obá. Cada uma domina a maternidade num momento diferente.
A majestade dos mares, senhora dos oceanos, sereia sagrada, Iemanjá é a rainha das águas salgadas, regente absoluta dos lares, protetora da família. Chamada também de deusa das pérolas, é aquela que é para a cabeça dos bebês no momento de nascimento. Numa casa de santo, Iemanjá atua dando sentido ao grupo, à comunidade ali reunida e transformando essa convivência num ato familiar, criando raízes e dependência, proporcionando sentimento de irmão para irmão em pessoas que há bem pouco tempo não se conheciam, proporcionando também o sentimento de pai para filho ou de mãe para filho e vice-versa, nos casos de relacionamento dos babalorixás, pais no santo, ou yalorixás, mães no santo, com os filhos no santo. A necessidade de saber se aquele que amamos estão bem, a dor pela preocupação, é uma regência de Iemanjá, que não vai deixar morrer dentro de nós o sentido de amor ao próximo, principalmente em se tratando de um filho, filha, pai, mãe, outro parente ou amigo muito querido. E a preocupação e o desejo de ver aquele que amamos a salvo, sem problemas, é a manutenção da harmonia do lar. É ela que proporcionará boa pesca nos mares, regendo os seres aquáticos e provendo o alimento vindo do seu reino. É ela quem controla as marés, é a praia em ressaca, é a onda do mar, é o maremoto. Protege a vida marinha. Junta-se a Orixá Oxalá complementando como o princípio gerador feminino. 2. Características. Cor: cristal. Em algumas casas, branco, azul claro, também verde claro e rosa claro. Fio de contas. Contas e miçangas de cristal. Firmas cristal. Ervas. Colônia, pata de vaca, embaúba, ABB, jarrinha, golfo, rama de leite. Em algumas casas, aguapé, lágrima de nossa, araçada praia, flor de laranjeira, guabiroba, jasmim, jasmim de cabo, jequitibá rosa, malva branca, marianinha trapoiraba azul, musgo marinho, nenúfar, rosa branca.